A história de Ruth, essa é uma das mais famosas da Bíblia, não é? Uma bela narrativa sobre lealdade e sobre devoção. A jornada de uma mulher que, contra tudo e contra todos, encontra um novo começo. Mas olha, essa é só a camada mais superficial da história. E bem no coração dessa história, a gente encontra essa declaração. É uma das promessas de lealdade mais poderosas já escritas. É o compromisso total de Ruth com a sua sogra, Noemi. É emocionante, é inspirador. Mas e se for também um código? Pois é. E se por trás dessa história de família, aparentemente simples, existir um mapa espiritual? Uma alegoria super complexa sobre a jornada da alma, toda codificada em cada personagem, em cada lugar, em cada ação? É exatamente essa visão maçônica e cabalística que a gente vai decodificar hoje. Nessa interpretação, o livro de Ruth deixa de ser só um relato histórico para se transformar numa alegoria sobre a iniciação espiritual. É a jornada da alma, sabe? Desde o exílio no mundo material até o retorno à fonte de luz e verdade. E aqui, nada é por acaso. A fome, a mudança para uma terra estrangeira, os casamentos, as mortes, o retorno, tudo isso são peças de um grande quebra-cabeça simbólico. Um verdadeiro guia para o desenvolvimento espiritual. E a primeira chave para a gente começar a decifrar esse código está na geografia da história. Mas atenção, não estamos falando de lugares físicos, e sim de estados de consciência. Dois mundos em conflito. De um lado temos Belém, a Casa do Pão. Ela simboliza o lar espiritual, a loja maçônica, um lugar de abundância e conexão com o divino. Do outro lado, Moabe, que representa um mundo profano, ou seja, um mundo fora da iniciação, um lugar de exílio, de fome espiritual, de materialismo. A história começa justamente com uma família deixando a abundância pela escassez, uma metáfora para a alma se afastando da sua fonte. Agora, vamos para os personagens. Eles não são apenas pessoas, mas arquétipos poderosos. Cada um deles representa um aspecto da nossa própria jornada interior. Primeiro, a Noemi, que o nome significa agradável. Ela é a própria alma. No exílio de Moabe, depois de perder tudo, ela pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Isso simboliza a alma que perdeu sua alegria no mundo material, mas, e isso é crucial, ainda carrega a sabedoria do caminho de volta para cá. Aí vem a Ruth, a companheira fiel. Ela é o arquétipo da iniciada ideal. Aquela pessoa que, com uma vontade de ferro, renuncia ao seu passado, ao mundo profano, para se comprometer totalmente com a busca pela luz e pela verdade. E então temos o Boaz. O nome dele já entrega tudo. Nele há força. É o mesmo nome da coluna B no Templo de Salomão, um símbolo maçônico fundamental. Ele representa o mestre virtuoso, a força redentora que guia a iniciada com misericórdia e justiça. E os homens que morrem em Moabe? Elimeleque, o marido de Noemi, representa o princípio espiritual que se perde quando a alma se fixa demais no materialismo. Já os filhos, Malom e Quilion, simbolizam a vitalidade da alma, que vai se esvaindo quando está longe da sua fonte divina. Bom, com Senora e os personagens decodificados, a gente chega ao ponto de virada da história. É o momento de escolha que define todo o caminho iniciático que vem pela frente. E aqui vemos a bifurcação no caminho, bem clara. A órfã ouve o chamado, ela se emociona, mas no final beija Noemi e volta para sua antiga vida, para o mundo profano. A Ruth, por outro lado, se agarra a Noemi. Ela faz a escolha definitiva que toda iniciada precisa fazer: abandonar o passado e seguir a luz, custe o que custar. Esse retorno a Belém é, simbolicamente, a própria iniciação. E não é por acaso que elas chegam bem no comecinho da colheita. É o momento simbólico de começar a reunir o conhecimento, o sustento espiritual que estava em falta. O primeiro trabalho de Ruth em Belém é a respiga. Ela não recebe caridade de forma passiva, não. Ela trabalha com humildade, juntando as sobras. Isso simboliza o trabalho do maçom, uma busca diligente e humilde pela sabedoria, pedacinho por pedacinho, nos campos do conhecimento do mestre. Agora vamos avançar para o clímax da história e ver como esse trabalho diligente leva à redenção. E não é só a redenção de uma família, mas de toda uma linhagem espiritual. Aquela famosa cena na Era, onde a Ruth vai até o Boaz à noite, não é uma história de sedução. A Era o lugar onde o grão era separado da palha, onde o puro é separado do impuro.
Simbolicamente, é um espaço sagrado de purificação, quase como uma loja maçônica. E aqui, as palavras da Ruth são a chave de tudo. Estende teu manto sobre a tua serva. Isso não é um convite romântico, é um pedido formal, um ritual. Ela está pedindo para o Boaz cumprir seu dever como Goel, como redentor, e a colocar sobre a sua proteção, sobre a cobertura da fraternidade. A redenção, então, é formalizada no portão da cidade, que era o tribunal da época. Primeiro, o parente mais próximo tem a chance de redimir, mas recusa, com medo de perder seu patrimônio. Ele representa o homem materialista. Em seguida, a responsabilidade é selada com a troca de uma sandália, um símbolo de compromisso. E, finalmente, Boaz assume o seu papel, escolhendo o dever e o altruísmo acima do egoísmo. Essa união de Boaz, a força virtuosa, e Ruth, a iniciada fiel, completa o que a Cabala chama de tikkun, ou retificação. É um ato de reparo espiritual, entende? A alma exilada, a Ruth, é resgatada e reintegrada à linhagem sagrada, curando a fratura que começou lá com a saída de Belém. E qual o resultado desse tikkun? Uma linhagem sagrada. De Boaz e Ruth nasce Obed, que é o avô do rei Davi, de quem a maçonaria traça sua linhagem simbólica. A retidão de um ato individual estabelece a base para uma obra grandiosa. Então, no final das contas, qual é a essência desse código secreto? São as virtudes maçônicas fundamentais, personificadas na história, a lealdade de Ruth, a caridade de Boaz, a justiça do processo no portão e, finalmente, a redenção como a recompensa pela virtude e pelo trabalho correto. Em resumo, o livro de Ruth, visto através dessas lentes, se torna um verdadeiro manual, um mapa completo que nos guia desde o exílio na ignorância material até a redenção na casa espiritual, mostrando que o caminho é pavimentado com lealdade, humildade e trabalho virtuoso. E isso nos deixa com uma pergunta, não é? Se uma história aparentemente tão simples pode conter um código tão profundo, quantos outros mapas espirituais estão escondidos bem debaixo dos nossos narizes, esperando nas histórias, nos mitos e nas lendas que formam a nossa cultura? O que mais será que a gente está deixando de ver?